Olá, meus queridos e amados irmãos. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro. Eu convido a todos para juntos refletirmos o evangelho que está em Lucas, no seu capítulo 7, versículos de 11 a 17. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levante. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste início de semana, hoje, terça-feira, dia 16 de setembro, estamos já caminhando a passos largos para o final do ano. Daqui a poucos instantes, o estalar de dedos, já estaremos mais uma vez vivenciando o período do Advento. Mas nesse dia 16, percebam que o Evangelho nos apresenta uma situação da qual nós, na nossa condição humana, quase sempre não estamos preparados para passar, não estamos preparados para lidar com a situação da perca de nenhum ente querido, nem dos mais jovens, nem dos mais velhos, independente da idade, independente do grau do parentesco. Nós, na nossa condição humana, de pessoas fracas, pessoas pecadoras, sim, muitas das vezes omissos, precisamos ainda amadurecer muito, de maneira especial, a nossa espiritualidade para entender que todos iremos partir. Mas perceba que a situação desta mulher, ao qual o Evangelho nos apresenta, que está carregando o seu filho, esta mulher, o Evangelho retrata que já era uma viúva. E para aquela condição, para aquele momento, naquele tempo, certamente esta mulher iria passar por situações difíceis, pois se a mulher já não era reconhecida naquele tempo, imaginem só ela sendo viúva e agora também perde o seu filho único. Mas o Senhor tem compaixão desta viúva, esta viúva que, ao presenciar o Senhor realizando este milagre em sua vida, certamente uma transformação na vida, no coração dessa pessoa, desta mulher. O Evangelho nos apresenta uma mãe, mas podemos também nós nos colocarmos diante desse cenário. Qual seria, para a nossa época, para os nossos tempos, qual seria a realidade que o Senhor teria compaixão diante do nosso sofrimento, diante do meu, diante do seu?
Inúmeras são as situações, não necessariamente a morte física, da forma em que o Evangelho nos retrata, mas quantas e quantas pessoas que sofrem, quantas pessoas que têm outros vários tipos de morte, a começar pela morte espiritual, pessoas que já não têm mais fé, pessoas que andam por esse mundo apenas por andar, já não tem mais motivação, já não tem mais sentido a vida, e que deveriam também ter a oportunidade de se encontrar com o Senhor, para que então o Senhor se compadeça dessas pessoas e restaure também aquilo que está morto em cada uma delas, em cada um de nós, ou talvez alguém que você conheça, e possa sim levar uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Então cabe a cada um de nós fazer uma interpretação das necessidades, das nossas necessidades, daquilo que está morto em nós, mas também de maneira especial de algum irmão. Por que não sermos capazes também nós de fazer renascer, de fazer reviver, às vezes, um sentimento de uma pessoa que passa por um momento de dor, passa por um momento de tristeza, e cabe a cada um de nós se compadecer, assim como o Senhor se compadeceu por essa viúva, que nós possamos também ter esse sentimento, que nós possamos também ter essa sensibilidade com os irmãos aos quais neste momento, por algum motivo, também sofrem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenham todos uma excelente e abençoada semana.